Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos analisar o primeiro episódio de Star Trek ao ir ao ar, O Sal da Terra. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Muita gente considera o Sal da Terra como sendo um piloto de Star Trek, que não é. Na verdade, o piloto é o The Cage, que não foi ao ar, e o Where No Man Has Gone Before, que se eu não me engano foi o terceiro ou quarto episódio a ir ao ar. Que teria mais lógica ele ter ido, né? É o terceiro episódio. É interessante a gente ver. Então, como esse episódio não é o piloto, mas ele foi ao ar primeiro, a gente está encaixando aqui nos nossos reviews de pilotos de Star Trek. Exatamente, porque imagina, você tá lá na frente da tua telinha, década de 60, mais precisamente 8 de setembro de 66. Famoso dia de Star Trek. O dia de Star Trek. E aí, de repente, aparece uma série nova com uma nave que você ainda não sabe nada, né? Porque mal aparece no episódio. Você não conhece nada. Tirando a publicidade, que Star Trek in Color tava bastante, porque poucas séries na época eram transmitidas coloridas, né? Você não sabia nada da série, tá? E simplesmente você é deparado com o episódio The Man Trap. E aí você vai. Que em produção é o episódio 6. É o episódio 6. Aí Se você pegar na linha cronológica, gente, ele é o 6. Mas você imagina, os caras estão numa nave, que você não sabe quem é, eles são teletransportados, isso já gera opa, que espanto é esse, né, meu? Teletransporte, legal. O Kirk dando uma exposição no diário dele do que eles estão fazendo ele ali. narra quase todos os 3 primeiros minutos do que está acontecendo, isso é bacana, eu gosto. E aí depois você vê uma aventura de monstro do espaço. De monstro no espaço, exatamente. De monstro é uma aventura de monstro da semana. Mas um suspense. Gente, então, ó. Pra quem ainda não entendeu. Esse episódio foi no ar primeiro, mas ele não foi nem gravado, nem filmado, nem produzido como primeiro episódio, tá? Tudo bem? O primeiro foi o The Cage, que não foi aceito, e depois veio o Where No Man Has Gone Before. Aí vai. Eles estavam com alguns episódios prontos e gravados para ir ao ar quando ia estrear de Nós Grandes. Que episódios? Eles estavam com Mulheres de Mud, tá? Eles estavam com Where No Man Has Gone Before. E eles estavam com The Naked Time, se eu não me engano, é esse, The Naked Time. E eles estavam com o Charlie X. Desculpa, o Charlie X ainda não estava pronto. Não, o Charlie X vai ser o próximo, tá? Que vai ao ar. Mas então, e eles estavam com o Sal da Terra. Os executivos lá do canal, tá? Não foi nem da Desilu, os executivos do canal olharam e falaram: a gente vai colocar primeiro esse aqui. Algo que inicialmente o Justman e o Gene não queriam, mas aceitaram, mas vários atores, como o próprio William Shatner, falou que entre os episódios que estavam ali para eles, foi uma péssima escolha. Péssimo. Where No Man Has Gone Before é 1000 vezes melhor e apresenta a tripulação de uma maneira heróica até. Sim, os executivos supostamente teriam dito que o episódio Where No Man Has Gone Before, que deveria ter ido ao ar antes, ele faz muito mais sentido indo ao ar antes, ele tinha muita exposição, ele era muito pesado de exposição, em negócio de ciência e tal, e eles não gostaram. Simplesmente vendeu a série, mas eles não queriam como primeiro episódio. Então você tem uma loucura de você ter o episódio 6 indo ao ar na frente do episódio 1. E aí então, quando você chega no episódio 3, no episódio 1, que se passa um ano antes desse episódio. Então era louco esse negócio. Exatamente, e as roupas também não batem, o uniforme não bate o uniforme, não bate a tripulação. Porque nesse episódio você já tem o McCoy, nesse episódio você já tem o Uhura, nesse episódio o Sulu já é piloto, nesse episódio você já tem tudo. De repente, quando você chega no Where No Man Has Gone Before, você não tem a Uhura, o oficial médico-chefe da nave é outro. O Sulu é oficial de ciências em física e não o piloto é o Lee. Então você tem uma loucura ali, não faz sentido. E não fã de botânica, né? Porque no episódio mostra o Sulu como um cara cujo hobby é botânica. Uma das curiosidades desse episódio é que das vários hobbies que o Sulu vai ter ao longo dos anos, espadachim, colecionador de arma e outras coisas, um dos hobbies dele é botânica. E a única vez que a gente vê ele ter esse hobby. A única vez que você vê ele ter esse hobby é dentro do laboratório de botânica, que ele cita que o grande pássaro da galáxia te acompanha. Sim, que
a gente depois associa esse nome ao criador da série, Gene Roddenberry, mas se eu não me engano, gente, essa é a única vez na série original que se fala o nome do Grande Se Pássaro você da Galáxia. ouviu o Grande Pássaro da Galáxia fora do Sal da Terra, deixa o seu comentário aqui embaixo e já aproveita, deixa esse seu like aí, porque esse seu like ajuda muito. Nós estamos na corrida dos 10 mil inscritos e só conseguiremos isso com a sua ajuda. Por favor, compartilhe, bote lá no teu grupo de WhatsApp, fala, ô pessoal, se inscreve no canal aí, por favor. Dando continuidade, É vai. isso aí. Nota do IMDB, só para tá. fechar, nota do IMDB. 7.2, avaliado por mais de 5 mil pessoas, que é interessante para um episódio da série antiga. década de 60, pô, né? Tá. Não, 7.2 é uma nota sólida, tá? É uma nota sólida, não é o que você quer mostrar para seus pais, mas também não quer tá dizer, ruim. não é ruim. É uma nota sólida. Como diz o Fernando, in universe, quer dizer, na série, o ano, a história se passa no ano de 2266. Isso. 2266. Então, o Where No Man Has Gone Before, que se passa antes, se passa no ano de 2265, Exato. que seria o primeiro ano de missão do Enterprise. Esse episódio, 2266, é o segundo ano de missão da Enterprise sob o comando do Kirk, indo onde nenhum homem jamais esteve. Exatamente. Tá? Apesar de ser a primeira temporada, é o segundo ano. É o segundo ano. Esse episódio foi filmado do dia 22 ao dia 30 de junho de 66. Que é normalmente o que eles filmavam, de Uma 8 a semana. 10 dias eles faziam os episódios. O diretor é top. O diretor é o Mark Daniels, que dirigiu 15 episódios de Star Trek, 39 de I Love Lucy, The Lieutenant, que era a série, do Gene, tá? Ele dirigiu 4 episódios de Agentes da Uncle, aqueles episódios originais, 2 de Missão Impossível original, A Noviça Voadora, cara, isso aí só pra quem realmente tem idade. Eu gostava também. 19 episódios de uma série que eu acho legal, dá pra assistir, eu aí de vez em quando assisto, Guerra, Sombra e Água Fresca. Hogan's Heroes. 5 episódios de Kung Fu. Kung Fu original, né? Original. E 2 episódios da Havaí 5.0, também o original, não o atual. Mas é interessante que o Mark Daniels foi um dos caras que mais dirigiu Star Trek. Por exemplo, Assignment Earth, foi ele que escreveu, foi ele que dirigiu. Ele dirigiu pra caramba. Nós vamos fazer um da Assignment Earth. Ainda faremos, vamos lá. Escritor, quem escreveu o episódio foi o George Clayton Johnson. Que também é outro escritor que só trabalhou nesse episódio de Star Trek, mas é um escritor... O cara tem pedigree, pô. Ele fez 7 episódios, ele escreveu 7 episódios de Além da Imaginação original, top. Ele escreveu parte, ou o roteiro inteiro, depois teve mais gente que pôs a mão, em 11 Homens e um Segredo, de 1960, original, que é um episódio, é um filme fantástico. Sim, com o Frank Sinatra. Fantástico. E diga-se de passagem, sempre que você vê um filme da sequência, né, com o George Clooney, tem 4 sequências até agora, tá? Teve o 11 Homens, o 12, o 13 e o das meninas, né? Então, esses todos tem menção ao roteiro original desse escritor. Fantástico. Por quê? Porque é baseado na obra original dele por Frank Sinatra. George Clayton Johnson, hein? Ele fez Rota 66, Alfred Hitchcock Apresenta, Kung Fu, Fuga do Século 23. Quem lembra de Fuga do Século 23? Ele escreveu Fuga do Século 23, um clássico da ficção científica maravilhoso. Não confunda com Fuga das Estrelas. Não, outra coisa. Além da Imaginação, é muita coisa que ele fez, é muita coisa. Mas só pra falar, como era de praxe, o roteiro foi reescrito pelo Gene. Como era de praxe. Roddenberry reescreveu. Por exemplo, no roteiro original, o bicho, o Sal da Terra, não era um transmorfo. Isso foi ideia do Gene depois, tá? Tá bom. Produzido pelo Gene Roddenberry e Robert Justman, o Justman trabalha direto nesse período. Nesse ponto, gente, o Robert Justman era o produtor associado e o Gene era o produtor executivo, ele era o showrunner da série. Ele vai sair um pouco mais logo depois desse episódio, eu acho, porque esse foi o 6º episódio pro Gene, vai entrar o Gene Alcun como o showrunner da série, mas como os primeiros episódios é só Gene. É mesmo porque o Gene precisava respirar, né, meu? Ele era um produtor, ele causa precisava se preocupar com grana, conforme a coisa foi indo, ele percebeu que não dava para ele ficar reescrevendo o roteiro, mesmo que ele não era tão rápido assim para fazer isso, e fazer o dia a dia. Foi aí que o estúdio colocou o Kun para fazer. E o Kun é responsável por muita coisa importante da série. Sim, vamos lá. Elenco. Nós temos 2 pessoas basicamente do elenco. Sim, são 2 atores convidados. 2 atores convidados. Gente, elenco por quê? Porque a gente não vai comentar o elenco normal. Exatamente. Tá?
Então nós temos a Jean Ball como Nancy Crater. 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 Né? Nancy Crater. Na verdade, a Nancy Crater não está no episódio, ela já morreu. É o vampiro de sal do planeta M113. Mas a gente chama ela de Nancy Crater porque é a principal personalidade Exatamente. dela. E temos né? o Alfred Ryder como Robert Crater também, que participou de Viagem ao Fundo do Mar. Para quem tem memória boa, ele participou dos Agentes da Ancon e Viagem ao Fundo do Mar. É uma cara conhecida da década de 60, tá? Isso, e ele era um arqueólogo que estava naquele planeta com a esposa dele para pesquisar ali as ruínas. Se você vê, gente, no episódio, tem várias ruínas, principalmente quando o Kirk e o Spock estão perseguindo ele, que ele está segurando um phaser do primeiro episódio na mão, pode ver, Phaser certo? do The Enquanto o Kirk estão procurando ele, numa cena de ação bem legal, extremamente bem atuada, bem feita, o Spock distrai ele pro Kirk dar o tiro, é bem legal. Não, é bem feito, mas eu achei um exagero, porque era um cara só e eles fizeram uma cena muito boa. Mas o realismo é esse, de verdade, se tem um cara atirando, os policiais não saem, é só um, é vamos só lá. um, né? Tem que fazer um negócio então muito legal. Foi muito bem feito. Ele tava lá para ser arqueólogo e ele descobre, né, no roteiro, a criatura que... o vampiro de sal, que a gente chama. E aí, o vampiro de sal mata a Nancy, a esposa dele, tá? E ele meio que quer proteger, porque supostamente seria o último da espécie. Quer dizer, ele perdoa a morte da esposa, sabe que a criatura se alimenta de sal. Ele meio que cuida da criatura como a gente cuida E já de que um você cachorro. entrou nisso, essa criatura, gente, ela é meio burrona, né? Porque quando chega a tripulação do Kirk, ela mata 4 tripulantes. É muita gente que ela mata, tá? Pra roubar o sal do corpo. Não, Por mais que você fale, não, tá com fome, tem que comer, ok. Mas ela sabia que as pessoas que estão em contato com ela, da Frota Estelar, são inteligentes. Se ele tivesse falado, culpa do Crater também, né? Olha, temos aqui uma criatura, último da espécie, precisa de sal. Pô, vamos levar ela pro planeta Terra, vamos botar em algum lugar e vamos dar sal. Tchau. Ele basicamente, né, a gente conseguiria racionalizar que ele não quer que a criatura vá parar num zoológico, espacial, coisa assim, mas no final das contas ele errou, porque a criatura morreu no final da A criatura história. acaba morrendo no final porque... Mas a criatura, a gente toma várias decisões estúpidas, porque não é só essa. Ela mata o próprio cara que está protegendo ela depois, o Dr. Crater. Que é a quinta morte, né? É muito idiota. A criatura é idiota, sendo que eles estavam lá levando sal para ela. Exato. Sabe? Ela não é uma criatura muito inteligente. E você fala, instinto. Gente, você vê leões que são criados por pessoas e não atacam o cara que criou, por mais fome que eles tenham. Você vê isso acontecer. Então, é de imaginar que a criatura teria a mesma relevância para o Crater, mas ela simplesmente descarta ele em troca de uma coisa. Você fala, mas a criatura era inteligente. Era, mas o instinto dela era muito mais forte. Era muito mais forte. Quer dizer, hoje, tá? Se esse roteiro tivesse sido colocado hoje, eles não matariam, porque é a última da espécie, eles dariam um jeito de reverter a situação. Provavelmente. A gente está em 1960, teve 66, né? Teve 5 mortes de tripulante, não conseguiram contornar de uma maneira satisfatória e a criatura acaba morrendo, tá? Então... E outra coisa também que a gente pode colocar é que tem muita coisa estranha nessa criatura, porque só porque a gente está fazendo um review e a gente gosta do episódio, ele não é um bom episódio para introduzir, tá? Star Trek foi um erro a escolha dele, e tem muita coisa, por exemplo... Como o teletransporte não pegou que estava transportando uma criatura que se passava por um ser humano? Não humano, né? O teletransporte transporta ela para a nave e não é humano. É só pegar, não é humano. E outra coisa, você fala, é que nem o Odo, que quando está numa forma, você lê como uma forma. Na verdade, o primeiro momento que eles veem a criatura, ela aparece para o Kirk como a Nancy velha, para o McCoy como uma Nancy jovem, e para o tripulante camisa vermelha que não usava vermelho, né, mas que morreu, sim, aparece como uma dançarina de um cabaré lá, coisa loira. Então, gente, ela não era um transmorfo, ela projetava. O computador não vai ser enganado por uma projeção. E você citou uma coisa interessante, todos que morreram ou tinham camisa amarela ou azul. Não morreu vermelho. Um camisa vermelha nesse episódio. Nenhum vermelho morreu. Mas é interessante que iam matar o Uhura. Que se você lembrar, ela foi interrompida, ela estava meio que fazendo uma hipnose com o Uhura lá, falou Swahili com ela, é interessante. É a primeira vez que você é introduzido ao Swahili. Sim, fala da Swahili. cultura.
Aliás, já que estamos falando da Uhura, logo no começo do episódio, quando informam a Ponte que a Uhura, que um morto estava no grupo de descida, o Spock simplesmente aceita ali. Na verdade, a cena era o primeiro flerte entre a Uhura e o Spock que a gente tem na história de Star Trek. Sim. Né? Que ela estava falando para ele, né, sobre luas e canções. E aí o Spock responde o quê? Vulcano não tem lua. Vulcano não tem lua. O que foi completamente contrariado pelo filme 1, que a gente vê lua, e pelo filme de 2009. Os caras não respeitaram o primeiro episódio. Pô, mas parece coisa pra caramba aqui de detalhe. Vulcano não tem lua, grande pássaro da galáxia. Você vê o Sulo como botânico. Você vê que não morre um camisa vermelha. E tem outra coisa também muito interessante, é que essa parte aí da Uhura e do Spock, ela fala com o Spock, surpresa, que ele não tá nem aí. Ela falou, pode ser o seu melhor amigo, o Capitão Kirk. Pode ser o Kirk que tenha morrido. Né? Como se ela não conhecesse o Spock, mas de acordo com o Star Trek Strange Worlds, eles se conhecem muito bem, porque ela serviu durante anos junto com o Spock sob o comando do Pike. Ela sabe que é um vulcano. Ela deveria saber, ela deveria falar vulcano. Bem, vamos lá, mais curiosidades que o nosso tempo está acabando. Jim Durham, o Scott não aparece no episódio, tá? Não. Mas a sua voz conversando com o Kirk em áudio foi tirada de outro episódio. Você escuta o Scott obedecendo e falando com o Kirk no áudio, mas na verdade é um trecho que ele falou para outro episódio, mas para manter a consistência que o engenheiro é o Scott. Gente, era muito normal, tá? Ou o Sulo, ou a Uhura, ou o Scott, ou o Chekhov não está em um episódio ou outro. Exatamente. Outra coisa, gente, para você ficar mais calmo, que era a última criatura da espécie, nós vamos encontrar essa criatura, né, M113, no Senhor de Gotos, lá no zoológico de Trelane. É isso mesmo, a gente vai ver o vampiro de sal lá empalhada, basicamente, empalhada lá no episódio do Senhor de Gotos do Trelane, né? A gente chama de criatura M113 porque é do planeta M113, tá bom? Muito bem. E outra coisa, curiosidade também, nesse episódio nós vemos mulheres usando uniforme com calça, que não era comum, elas usavam muita mini saia. Sim, gente, não é a única vez, tá? No Charles X você também vai ver uma mulher usando uniforme com adaptação de calça, o que dá a entender o seguinte: usa do jeito que as mulheres podiam escolher entre usar o vestido ou a calça, elas que escolhiam usar o vestido. E para quem fala que isso, machismo, babá, gente, as mulheres eram meio que proibidas de usar mini saias nessa época pela sociedade. Então você ter as mulheres usando mini saia nessa época foi uma afirmação do poder do feminismo, tá? E não o contrário, apesar de algumas histórias estúpidas por aí. E mais pra frente, na nova geração, a gente vai ver homens usando saias também, dando a entender que os homens, se quisessem usar aquelas vestidos, usariam. Não tem problema. Se você quer usar com calça, se você quiser usar com saia, você usa. Mas é que a mini saia foi muito famosa no final da década de 60, nos Todas Estados as Unidos, mulheres dos anos 60 usavam mini saia, era comum, normal. Era a moda da época. Sem falar que o Gene Roddenberry sabia muito bem, que ele não era burro, que o corpo feminino chamava a atenção das pessoas para ver, e a Uhura tinha pernas muito bonitas. Até o final da década de 90 foi muito usado, né? A exploração de corpo feminino em TV, né? Não só isso, eu acho engraçado, né? Quando você coloca uma mulher numa mini saia, vocês são machistas, mas o Chris Hemsworth mostrar a bunda no Thor Love and Thunder é engraçado. Não é pra atrair mulheres. Pelo amor de Deus, deixa de ser hipócrita. O pessoal mostra o corpo da mulher pra atrair e o pessoal mostra o corpo do homem pra atrair. Parem de ser hipócritas. Parou, você tá nervoso, Fernando. Vamos lá. E o saleiro, hein? Você pode falar alguma coisa dos saleiros? Gente, o saleiro, né? A Grace Lee, a Janice Rand, tá levando lá uma comidinha pro Sul. Afinal, ele é um tenente, ele é um oficial de comando da nave, ela tá levando ali quando ele tá no coisa. E aí você vê um saleiro normal. Mas, de verdade, eles tinham chamado um saleiro dinamarquês, tem o nome da companhia que fez o saleiro aí. Saleiro dinamarquês, Salt and Pepper Shakers by Stelton, Dinamarca. E esse saleiro, quando o Gene viu, dizem que foi o Gene, né? Viu, ele falou, isso não parece um saleiro, ninguém vai entender que são saleiro. Então ele mandou pegar um saleiro normal. Do refeitório. E aí eles tinham comprado vários daqueles saleiros lá dessa companhia e falou, vamos fazer o quê? Simples.
foi parar na mesa do McCoy de operação. De operação, era o detector. Então, durante 3 anos, você viu o McCoy fazendo operações muito importantes usando um saleiro ou um pimenteiro. Isso é tecnologia, tá legal? Que ninguém dá valor em Star Trek. Um saleiro faz coisas que você nunca imaginou na ciência. E eu acho que estamos caminhando para o final, porque o que aconteceu? O episódio é esse. Você tem alguém que é uma criatura que se alimenta de sal, o planeta não tinha mais sal, eles foram fazer um check-up da tripulação do planeta. Isso, um check-up de rotina. Descobrem a criatura, vão atrás da criatura e não conseguem, infelizmente, porque o roteiro foi mal enrolado, não matar a criatura, porque a criatura acaba matando 5 pessoas durante o episódio e eles acabam matando a criatura. É ruim hoje, é ruim hoje. Mesmo eu não gostei da ideia de terminar assim. A criatura tinha alguns poderes interessantes. Além dessa projeção transmórfica dela, ela hipnotizava, ela era extremamente forte. Aquela cena agora, aquela cena final que a criatura está sugando o sal do Kirk, leva 1 ano para ela sugar o sal do Kirk, porque a galera morre rapidinho, do Kirk, né? O Kirk não morre rapidinho. E ela dá um safanão no Spock que vai parar. O Spock Mas voa. É interessante que o Spock fica sempre uma coisa. Atira! O Spock tem 5 vezes a força do McCoy. Pega o phaser e atira, cara! Não fica ali no dilema moral do McCoy? A questão foi o dilema moral. O dilema moral, mas eles não estavam preocupados como o último da espécie. Eles estavam com um dilema tipo assim, ele internamente a via como ex-esposa. Entendeu? Sim, eu esse entendi, que é o ponto. É uma coisa que a gente não comentou. A Nancy era ex-namorada do McCoy, por isso de todo o drama entre então, eles dão uma relevância a isso gigantesca que também não há necessidade. Não, mas é interessante a gente colocar isso que o primeiro episódio que foi o Star Trek é o episódio do McCoy. Porque é um episódio centrado no personagem do McCoy, que nesse ponto nem co-estrela da série era. Ele nem estava como principal no só tinha o nome do Shatner e do Nimoy. O nome do McCoy, do The Force, só vai entrar nos créditos principais na 2ª temporada. E é um episódio do McCoy. Então, quer dizer, que diga as passagens, dali a 2 episódios ele nem tá no episódio. Nem tá de novo. Quer dizer, o pessoal de marketing errou muito nessa época. Assim, muito. Gente, é complicado, só para finalizar. Tá? É complicado 2 coisinhas pra você colocar. Eles colocaram o Sal da Terra de primeiro episódio. E aí a sequência eles colocaram Charlie X, que é um episódio chato pra um caçamba, sabe? Então, Star Trek sofreu muito com a audiência, mas olha os 2 primeiros episódios que eles escolheram. Um episódio que não apresenta o que está acontecendo, mal apresenta a nave, e na sequência um episódio ruim. Um episódio ruim. Eu não sei como o Star Trek deu certo, viu? Porque o pessoal foi persistente na época e não tinha muita variedade. Ele falou, vamos assistir o 3º, porque eu acho que eu não assistiria, não. É difícil. Mas é isso, gente. Então, ó, curte, compartilha, comenta, fala pra gente se você gosta do Sal da Terra, se você não gosta do Sal da Terra, se você acha que foi a decisão certa, e basicamente é isso, né? É isso, e de novo, coloca a gente no seu grupo de WhatsApp, fala assim, ó, bota esse programa, fala, se inscreve no canal, dá aquele like. É isso aí. Falou, galera!